As próximas eleições estão marcadas para outubro do ano que vem. Ainda estamos em agosto de 2017, mas a sensação é de que os possíveis candidatos já deram início à fase de campanha eleitoral. Basta dar uma olhadinha nas redes sociais e a gente vê algumas ações de marketing, postagens de autopromoção, divulgação de encontros e de participações em eventos, muita coisa disfarçada de postagem, uma espécie de flerte com os eleitores para conseguir voto. Sem dúvida. Existem políticos mais e menos envolvidos com o universo das redes sociais. Mas sim, tanto os próprios políticos quanto os grupos apoiadores desses políticos já estão atuando nas redes sociais. Desde 2013, quase 48 milhões de brasileiros passaram a seguir deputados e senadores através de algumas redes sociais, como o Facebook e o Twitter, por exemplo. Isso equivale a dizer que 1 a cada 3 brasileiros acompanham o trabalho de seus candidatos preferidos através das redes sociais. E verificando esse potencial, os possíveis candidatos a eleições futuras têm investido bastante nessas ferramentas. Outro dado que chama a atenção é que em 2014, dados do próprio Facebook mostraram que as eleições presidenciais no Brasil foram o terceiro assunto mais comentado na rede. É política dominando os posts e os eleitores acompanhando os trabalhos dos candidatos através das redes sociais. Flávia Figueiredo foi uma que usou o Facebook para acompanhar o candidato em quem votou. Eu acompanho principalmente quem eu votei, né? Já tive alguns problemas com isso, porque cobrei inclusive em Facebook, porque prometeu e não cumpriu. Mas não foi muito útil. E infelizmente nem através do Facebook, a gente fazendo campanha aí depois contra, o político está lá até hoje, né? A questão que torna o uso das redes sociais pelos políticos um dilema é justamente identificar o que é ou não campanha eleitoral. A gente vê um movimento de construção de um ethos, ou seja, de uma personalidade pública. Então, o que os políticos fazem hoje são movimentos de construção dessa personalidade pública, do conjunto de crenças, do conjunto de valores, da ideologia que esse político defende. É encontrar o cenário no qual está inserido. Será que é um cenário político-eleitoral? Ou seja, ele tem fins eleitoreiros? Ele está pedindo voto explicitamente? Se sim, pode constituir uma propaganda irregular e os órgãos competentes devem analisar isso. Caso contrário, deve seguir a regra geral, que é a da liberdade mesmo de manifestação. A propaganda eleitoral no Brasil ela é bem restrita, mas a liberdade de expressão não deve ser. Em 2015, o Congresso aprovou uma mini-reforma política e estabeleceu novas regras que regem as campanhas. Antes, o período para a propaganda eleitoral durava cerca de 90 dias e logo depois das convenções partidárias, os candidatos já podiam pedir votos explicitamente. Depois da mini-reforma, o período de campanha caiu pela metade, para 45 dias. Mas todo e qualquer tipo de campanha só pode ser feito com 2 meses antes das eleições. Se houver uma propaganda política, uma propaganda eleitoral antes do tempo permitido, ou de alguma outra forma irregular, isso pode ser denunciado à Justiça Eleitoral, que pode verificar e tomar as medidas cabíveis a respeito disso. O próprio Ministério Público Eleitoral ou, às vezes, algum próprio sistema da Justiça Eleitoral em si. E mesmo que as eleições estejam um pouco distantes, o eleitor já pode e deve ficar de olho para ter certeza na hora de apertar o confirma.